Curso Básico de Espiritismo, livro 2, com Tatiana Benites, baseado nos livros da Federação Espírita do Estado de São Paulo, FEESP. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula, né, aqui do curso básico de Espiritismo, e a gente está no livro 2. Hoje é a nossa 10ª aula e a gente vai falar da lei do progresso. Na primeira parte, a gente vai falar do progresso da legislação humana. E diz o seguinte: a sociedade poderia ser regida somente pelas leis naturais, sem o recurso das leis humanas, se os homens as compreendessem bem e quisessem praticá-las, então seriam suficientes. Mas a sociedade tem as suas exigências e precisa de leis particulares. Isso está no Livro dos Espíritos, pergunta 794. Mesmo quando o homem atingir uma civilização superior e completa, esta não será feita apenas de grandes descobertas tecnológicas e de invenções sofisticadas, mas em função do desenvolvimento moral do seu povo. Progredir não é esperar pelo auxílio divino, acreditando o homem que tudo lhe será dado. É modificar-se através do amor, do trabalho intenso, em um processo dinâmico. Não é ficar indiferente às fragilidades próprias da condição humana ou às condições adversas da natureza. É despertar para a vida do espírito, para a conscientização da responsabilidade individual, para a brevidade e finalidade da vida terrena como simples instante de trabalho do ser em evolução, o qual deve aprimorar-se ao infinito. A legislação humana existe, portanto, para salvaguardar o direito dos mais fracos contra os mais fortes, que abusam de sua condição. A lei natural é imutável e sempre a mesma para todos. A lei humana é variável e progressiva. Somente ela pode consagrar na infância da humanidade o direito do mais forte. Isso está no Livro dos Espíritos, pergunta 795. Em civilizações mais avançadas, as leis do amor e da caridade serão praticadas espontaneamente. A cupidez, egoísmo e orgulho não serão tão acentuados, pois as preocupações tenderão a ser mais de ordem moral do que material. Em princípio, haverá predomínio da bondade, da boa-fé e generosidade, o que permitirá que a inteligência desenvolva-se com mais liberdade e facilidade de expressão. Não serão tão expressivos os preconceitos de raça ou de cor, nem de castas, nem de nascimentos, e, portanto, não haverá privilégios, já que tanto os últimos como os primeiros hão de ter os mesmos direitos e obrigações. Em tais povos, a justiça não será tão parcial. O fraco encontrará apoio do mais forte. As crenças e opiniões serão respeitadas. Não haverá tanto sofrimento nem doença, e todos estarão conscientes de que a felicidade decorrerá do merecimento de cada um. No entanto, somente a educação e o conhecimento das leis de Deus, desde a infância, serão capazes de direcionar o homem para atingir tal grau de progresso através da prática do bem. E assim, as leis não precisarão ser tão rigorosas. Isso acontecerá naturalmente pela força das circunstâncias e com a ajuda de indivíduos que se elevam acima da maioria e conduzem a humanidade no caminho da perfeição. Então, essa primeira parte está um pouco claro, né, de que a gente precisa progredir também através das leis humanas, né? A gente fala tanto da lei divina, mas se a gente não tivesse lei aqui, como é que ia funcionar? Como que nós saberíamos para que caminho seguir, né? Eu ia falar a questão de certo e errado, né? Não existe muito essa questão do certo e errado, porque ela é bem subjetiva. Mas os caminhos, a gente sabe qual é o melhor caminho? Se estaria certo eu ir para cá ou ir mais para lá? Então, a gente precisa de leis humanas para que também
as pessoas caminhem numa linha da caridade, do amor, né? E isso faz parte do nosso progresso. Então, cada vez mais a gente progredindo, nós teremos, né, aí algumas, quando ele fala, né, a questão do preconceito, da cor, isso não vai haver mais, como a gente está longe ainda disso, né? Como a gente ainda precisa progredir nessa parte, porque tem tantas pessoas que não respeitam os outros pelas suas diferenças, né? E é triste. A gente ainda tem que passar por essa evolução e a gente tem que batalhar para que isso seja o mais rápido possível. Então, se a gente puder, a gente tem que fazer, a gente puder não, a gente precisa fazer a nossa parte. Bom, a parte 2 diz a influência do espiritismo no progresso. A doutrina espírita, ao trazer à luz do cristianismo redivivo, inaugura a civilização do espírito que caracterizará o terceiro milênio e se tornará uma crença comum e marcará uma nova era na história da humanidade, porque pertence à natureza e chegou o tempo em que deve tomar lugar entre os conhecimentos humanos. Isso está no Livro dos Espíritos, pergunta 798. Tem, no entanto, grandes lutas a sustentar no campo científico, mais contra preconceitos do que contra as teorias. No campo religioso, mais contra os preceitos morais em si. No campo filosófico, sua luta será sempre maior contra o intelectualismo que contra as sábias e reais aspirações humanas. Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade, ele faz os homens compreenderem onde está o seu verdadeiro interesse. A vida futura, não estando mais velada pela dúvida, o homem compreenderá melhor que pode assegurar o seu futuro através do presente. Destruindo os preconceitos de seita, de casta e de cor, ele ensina aos homens a grande solidariedade que os deve unir como irmãos. Isso está no Livro dos Espíritos, pergunta 799. É assim que, no futuro, os contraditores do Espiritismo, achando-se mais e mais isolados, acabarão por pensar como a maioria, visto que todo princípio racional há de ser universal. Poder-se-ia questionar porque os espíritos não aceleram o progresso com manifestações patentes, de forma a conduzir os mais incrédulos. Importa considerar que não é apenas através dos fenômenos sensíveis que se atingirá a convicção da civilização da razão que está por vir. São importantes fundamentos racionais que venham de fato legitimar a autoridade não apenas fenomênica, mas sobretudo moral, que caracteriza a essência da doutrina espírita. Não vedes ainda hoje os homens negarem os fatos mais patentes que se passam aos seus olhos? Não tendes os que não acreditariam, mesmo quando vissem? Não, não é por meio de prodígios que Deus conduzirá os homens. Na sua bondade, ele quer deixar-lhes o mérito de se convencerem através da razão. Livro dos Espíritos, pergunta 802. Então, qual é a influência do Espiritismo no progresso, né? É falar da parte que, além de falar que existem os espíritos e outras vidas e tudo mais, né? É falar da parte moral. As pessoas estão muito voltadas ao materialismo, muito voltadas às coisas que estão na Terra, e não se voltam à parte espiritual. E para se voltarem à parte espiritual, elas precisam trabalhar esse lado moral. E é o que a gente precisa trabalhar para sermos pessoas melhores, para evoluirmos, para conseguirmos chegarmos ao mundo, um planeta de regeneração, né, mais regenerado, onde o amor vai prevalecer. Então, nós precisamos seguir as leis de Deus, mas também as leis da Terra, e parar de sermos
tão materialistas, né? Destruir esse materialismo para que a gente consiga viver melhor o tempo que nós estejamos aqui encarnados. E a terceira parte dessa lição fala: dai a César o que é de César. Senhor, sabemos que sois verdadeiro e que ensinais o caminho de Deus pela verdade, sem considerar a quem quer que seja, porque não considerais a aparência nos homens. Dizei-nos, pois, vosso conselho sobre isto. É-nos permitido pagar o atributo a César ou não pagá-lo? Mas Jesus, reconhecendo a sua malícia, lhes disse: hipócritas, por que me tentais? Mostrai-me a peça de dinheiro que se dá para o tributo. E tendo eles lhes apresentado uma moeda, Jesus lhes disse: de quem é esta imagem e esta inscrição? De César, disseram-lhe. Então Jesus lhe respondeu: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Isso está no Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículos 13 a 17. Todos os ensinamentos de Jesus foram calcados no próprio contexto social dos judeus. Essa questão dos fariseus foi proposta a Jesus no sentido de tentá-lo a negar a lei humana em função da mosaica. Foi motivada pelo fato de os judeus se recusarem a pagar o imposto aos romanos, fazendo disso uma questão religiosa. Estava claro tratar-se de uma cilada. A pergunta era uma cilada, pois esperavam com isso incitar contra Jesus a autoridade romana. Ao afirmar, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, percebe-se uma clara distinção entre as leis dos homens e a lei de Deus. Aquelas são particulares e restringem-se às instituições, ao passo que esta é universal e, portanto, irrestrita. A lei de Deus está isenta dos valores terrenos. No entanto, é através do respeito às leis humanas que o homem expressa seu respeito às leis divinas. A lei dos homens é composta de uma hierarquia social que cumpre ser respeitada, ao passo que a lei de Deus funda-se na obrigação moral, a qual deve responder aos ditames da própria consciência. É assim que o respeito à lei humana está inserido no respeito à lei divina. Jesus sugere que pagassem o imposto que era devido. No entanto, o imperativo dai a César o que é de César não deve ser entendido de maneira restrita, pois trata-se de um princípio geral, deduzido de uma circunstância particular. Este princípio é consequência do mandamento universal, segundo o qual deve-se agir para com os outros como se gostaria que agissem para consigo mesmo. Pois o homem responderá por todo o prejuízo moral e material que causar a outrem. Isto estende-se aos deveres assumidos com relação à família, à sociedade, à autoridade constituída, incluindo-se compromissos pessoais assumidos perante a própria consciência. Quando Jesus recomenda às criaturas o amor a Deus e ao próximo, como a si mesmo, neste amor se funda o respeito a Deus e ao próximo, sendo a lei divina a lei do amor. O seu cumprimento será o aperfeiçoamento das relações sociais, onde os mais recalcitrantes respeitarão a lei pelo próprio respeito e não por uma imposição. Então, essa parte, né, que fala do Evangelho, ela, na minha concepção, ela é muito clara, né? Se existe uma lei, se existem obrigações que nós devemos cumprir, se nós temos, nesse caso, né, que dizem, né, que Jesus foi tentado e tudo mais, porque eles queriam fazer um teste com Jesus para ver o que ele responderia, né, a questão dos impostos, é porque é nossa obrigação pagar os impostos, é nossa obrigação fazer a coisa certa, né?
E o certo é pagar os impostos, o certo é pagar as contas, o certo é trabalhar. Então a gente precisa fazer o certo. E o que é o certo, né? Como é que eu sei o que é certo e o que é errado? É fazer ao próximo o que eu gostaria que fizesse por mim. Eu preciso me colocar no lugar e falar, eu gostaria que fizessem isso comigo? Será que seria bom para mim? Porque eu fazer com o outro é uma coisa, mas se fizessem comigo eu ia estar feliz. Eu estaria comemorando nesse momento, né? Então, é isso que a gente precisa levar para a gente. Fazer ao próximo o que a gente gostaria que fizesse por nós, se colocar no lugar do outro, que é a empatia. Eu espero que essa lição tenha servido para você e que a gente se vê aí na próxima semana com mais uma aula do curso básico do Espiritismo. Fiquem com Deus. Gratidão. Namastê e Namastate. Curso Básico de Espiritismo, livro 2, com Tatiana Benites, baseado nos livros da Federação Espírita do Estado de São Paulo, FEESP.